Nas últimas semanas, os jornais e as redes sociais não falavam em outra coisa que não fosse a briga do empresário Elon Musk com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Porque o Elon Musk fez uma série de postagens falando de perseguições jurídicas que o Twitter sofreu no Brasil, especialmente no período eleitoral, e daí começou uma série de declarações de um lado e de outro, né, do lado do judiciário brasileiro defendendo a regulamentação das redes sociais e do lado do Elon Musk a liberdade de cada um falar e postar o que bem entender. Quem mexe com rede social sabe que o Twitter é um cabaré, né? Lá vale tudo, não tem muita regra, né? Como no Instagram, onde a gente fica sendo meio que educado, né, o tempo todo para falar bonitinho, para não usar palavrões, para não usar expressões obscenas, enfim. No Twitter realmente existe mais liberdade e cada um escolhe com quem vai interagir, né? Ali tem de tudo. Tem discussão política, tem troca de intelectual, né? Inclusive tem fóruns de livros, de artigos muito interessantes. Tem humor saudável, né? Humor ruim. Tem, enfim, de tudo um pouco, como na vida humana, não é verdade? Como na grande praça. Se você for na rua, ali agora no centro da cidade, aí onde você mora, você vai ver de tudo. Você vai ver pessoas conversando, você vai ver pessoas trabalhando, pessoas honestas, seguindo a sua rotina, o seu dia. Você vai ver a criminalidade, você vai ver a prostituição, você vai ver de tudo. Isso é a vida humana, certo? Eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui as consequências de repente entrarmos numa narrativa de regulamentação das redes sociais, consequências psicológicas e especialmente as consequências na formação da mentalidade das nossas crianças e adolescentes. Eu tenho percebido um movimento dentro da política brasileira de já não falar em direita, apenas extrema direita, certo? Existe a esquerda e existe a extrema direita. Então, está ficando um pouco complicado ser conservador, ser de direita no Brasil. Isso já pode ser um mecanismo, né, de justificativa para uma futura exclusão destas pessoas conservadoras de direita das redes sociais. E o que tem acontecido na prática, de fato, é isso, né? Tem muita gente perdendo o perfil das redes sociais por defender posições mais conservadoras ou mais de direita no sentido eleitoral, político, né, desconfiança das urnas, ou questionamentos a respeito das instituições, né, jurídicas, legislativas do Brasil e por aí vai. Outro dia eu fui até procurar algum conteúdo do Guilherme Fiuza e não tinha mais nada de fato. Ele foi excluído das redes sociais na época das eleições e ele tinha alguns... Era uma espécie de podcast, né? Bem interessantes que ele postava no YouTube e eu não encontrei absolutamente nada, né? Então, é um sujeito que teve a sua voz completamente calada. E é essa a reflexão. O que é uma rede social? O que é uma rede social? É uma comunidade onde as pessoas estão interagindo. E o que é a vida humana real? O que é você estar numa igreja, numa escola ou num condomínio? Uma comunidade de pessoas interagindo. Então, se a gente quer que o mundo virtual seja mais ou menos parecido com o mundo real, e a própria mídia às vezes destaca essa dicotomia, essa fuga da realidade que às vezes as redes sociais oferecem, então nós temos que buscar a aproximação, que a rede social seja mais real. Esse monte de artistas, atrizes globais que postam fotos sem make, para fazer uma espécie de campanha contra filtros de Instagram, contra a artificialização da vida humana, elas estão buscando uma aproximação do mundo virtual com o mundo real, certo? Então vamos pensar, a partir dessa perspectiva, o que é você excluir o perfil de uma pessoa na rede social. Quando eu busco lá o nome do Guilherme Fiuza ou de qualquer outra pessoa e eu não encontro absolutamente nada, essa pessoa no mundo virtual está inexistente. E para não dizer que no mundo real é como se ela tivesse sido morta, vamos dizer que ela foi encarcerada, ou que ela foi internada num hospital psiquiátrico, ela foi retirada da vida social. Ela não tem mais voz. Ela não tem mais presença. Quais são as consequências disso
quando a gente pensa na cultura que nós estamos criando. Né? Você, a partir de uma certa ideologia, ou a partir de uma certa visão de mundo, você quer excluir as pessoas que têm outra visão. Você não quer simplesmente debater com elas, ou você não quer vencer no argumento, você não quer ter mais poder sobre elas. Não, você quer tirar essas pessoas do espaço público, virtual, mas a gente pode começar a pensar como que isso reverbera no mundo real. Porque se você, nas suas redes sociais, já não convive com quem é diferente, como que você vai fazer isso na vida real? Como que você vai sentar numa mesa, num happy hour depois do trabalho, e conversar com colegas de trabalho que pensam diferente de você, se você passa horas no celular interagindo apenas com as pessoas que concordam com você? E aí pense não apenas em você, pense no seu filho, pense na sua filha que já está crescendo com o celular na mão. Vai lá naquele contador de horas, né? Todo celular tem um contador, né? As redes sociais, de quantas horas você passou online. Pega o celular do seu filho adolescente de 15, 16, 17 anos. Ele passou 3, 4, 5, 6 horas por dia no celular? Se ele tem a expectativa de excluir da rede social as pessoas que pensam diferente como ele, como isso vai reverberar no mundo real? E como tem um efeito rebote, porque se ele chega no mundo real, ele começa a conviver com pessoas diferentes, isso começa a gerar estresse, isso começa a gerar ansiedade, agressividade, reatividade, qual é a tendência? A tendência é que ele volte para o mundo virtual, que é mais prazeroso, que é mais seletivo, que é mais homogêneo na experiência comunitária dele. Então vocês percebem que uma coisa vai alimentando a outra, quanto mais você rejeita o convívio dentro do ambiente virtual, mais você tende a rejeitar no ambiente real e mais você tende a voltar para o ambiente virtual e criar uma espécie de vício em comunidades virtuais. E eu estou falando isso com vocês porque eu recebo pacientes no consultório que já não conseguem conviver com parentes, com familiares, com vizinhos. Não é simplesmente uma diferença de pensamento, uma diferença de visão de mundo. É uma total intolerância, uma total rejeição. Irmãos que nunca mais se viram depois das últimas eleições presidenciais. Entende? E isso está se agravando. Eu não estou aqui defendendo que você seja amigo ou que você distribua sorrisos para todo mundo, porque, de fato, a posição política diz muito sobre a pessoa. E é natural que o ser humano busque os seus grupos de identificação. Mas, quando a gente quer excluir a voz divergente, nós podemos estar gerando uma grande neurose, uma grande inflamação de emoções diante daquilo que é divergente. A nossa resposta, né, fisiológica fica muito estressada, fica muito excitatória quando a gente entra no mundo real e entra num debate real. Vai numa sala de aula hoje em dia. Vai lá ver se os adolescentes, os jovens conseguem ter um debate político, ideológico, como a gente tinha há 20, 30 anos atrás. Não conseguem. Muitos, inclusive, ficam muito ansiosos na iminência de um conflito, na iminência de uma divergência. Porque no mundo virtual você não tem falar grosso, você não tem voz alta, você não tem gesticulação, você não tem olho arregalado, você não tem uma série de elementos da interação pessoal que trazem tensão. Então, se você acostuma uma criança ou um adolescente a debater no mundo virtual, ele não sabe lidar com o mundo real, especialmente com os seus adversários, especialmente com os seus inimigos, certo? Inclusive, quando a gente atende pacientes, né, que estão no transtorno do espectro autista e que têm uma dificuldade de interação social muito patológica, é muito comum a gente encontrar um hábito de conviver com comunidades virtuais, muito antes de rede social. Eles já tinham os chats, né, especialmente aqueles meninos que são muito gamers, eles já têm as comunidades online, onde eles interagem apenas com meninos que têm os mesmos gostos, que jogam os mesmos jogos, que consomem as mesmas revistinhas em quadrinhos, que fazem parte das mesmas subculturas. Entendem que esta mania, esta cisma que está crescendo no Brasil de regulamentar as redes sociais, de excluir aquele que tem uma voz divergente, pode alimentar
um comportamento autístico generalizado? E aí vocês vão pensando nas consequências em termos de saúde pública. É diferente de nós que temos mais de 30 anos de idade, que crescemos em outra geração e agora nós temos celular, agora nós temos rede social. Eu estou falando de crianças e adolescentes que crescem na expectativa de uma seletividade social, de um filtro onde eles só ouvem e só conversam com as pessoas que eles consideram boas, racionais, respeitosas, democráticas. Esse vídeo de hoje é um alerta para que, ao discutirmos o tema da regulamentação das redes sociais, a gente pense que tipo de vozes nós estamos excluindo. Não estamos calando pelo argumento, estamos excluindo. E com a voz a gente exclui a foto, o perfil, a pessoa de forma geral. Pense sobre isso. Pense sobre a discussão entre Elon Musk, Alexandre de Moraes, né, e quem se posiciona de um lado e de outro, jornalistas, interlocutores. Pense nas consequências no mundo real de nós criarmos um certo jurisdicionismo de exceção dentro do mundo virtual. E deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Curta, compartilhe e nos vemos na próxima semana. Um abraço, até mais.